Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula explicativa sobre matemática, PET, volume 7, última semana, referente ao plano de estudo tutorado, semana de número 4, com a professora Cleovânia, para o sexto ano. Questão número 1. A professora de matemática desenhou no quadro da sala de aula o seguinte quadrado. Em seguida, realizou o diálogo abaixo com sua turma. A professora disse: Turma, se a medida do lado desse quadrado dobrar, o perímetro dobra? A turma respondeu: Sim. De acordo com o desenho e o diálogo da professora com a turma, pode-se afirmar que a resposta da turma está correta ou não. Justifique sua resposta com cálculos. Nós temos a figura inicial e agora eu vou construir a sua ampliação. Ou seja, o lado dessa figura ampliada terá o dobro de 7 centímetros, que é 14 centímetros. Agora eu vou calcular o perímetro da figura inicial. Se o lado mede 7 centímetros e é um quadrado, significa que todos os lados medirá 7 centímetros. Perímetro é a soma dos lados. Somando 7 4 vezes, nós temos 28 centímetros. Agora eu vou calcular o perímetro da figura ampliada, da segunda figura. É um quadrado, tem os 4 lados iguais. Um lado mede 14 centímetros, todos os lados também medirão 14 centímetros. Calculando o perímetro, soma dos lados, nós temos 14 somando 4 vezes, ou 14 vezes 4, resulta 56 centímetros. O dobro de 28 centímetros é 56 centímetros, ou seja, a turma acertou. Isso que é muito importante. Ao dobrar a medida do lado, a medida do perímetro também dobra. Questão 2. Considere a figura formada por 9 quadrados com 2 centímetros de lado, cada um deles. Vamos colocar ela aqui. Cada lado desse quadrado, que foi dividido em 9 quadrados, cada lado mede 2 centímetros. Priscila quer desenhar uma ampliação dessa figura usando quadrados que tenham como medida de lado o dobro da medida do lado dos quadradinhos indicados. Eu vou desenhar apenas um quadrado, pequeno. Aí ela disse o seguinte, fez ampliação e que cada lado é o dobro da medida da figura inicial. Se é 2 centímetros, o dobro nós temos 4 centímetros de cada lado. Só que essa figura inicial ela tem 9 quadrados. Eu desenhei apenas um. Agora eu vou completar ela. São 9 quadrados, cujos lados agora medem 4 centímetros. Continuando, se Priscila resolver preencher a ampliação com quadradinhos idênticos aos da figura inicial, ela poderá concluir que a nova figura será formada por... Nós temos as alternativas. Então, ela pegou a figura inicial, que são os quadradinhos de 2 centímetros de cada lado, e encaixou lá na ampliação. Observe, olha que bacana. Ficou assim. Aumentou a quantidade de quadradinhos dentro da ampliação, porém com medidas de 2 centímetros de cada lado. Agora, nós temos que achar quantos quadradinhos que tem aqui dentro. Quantos que tem aqui dentro? Muito fácil. Isso é como calcular a área. Observe. Figura original. Nós temos a largura, que é de 3 quadradinhos. Já na ampliação, nós temos a largura, que representa 6 quadradinhos. Na figura inicial, o comprimento dela são 3 quadradinhos. Na ampliação, nós temos 6 quadradinhos.
Para calcular quantos quadradinhos tem dentro da figura ampliada, basta fazer isso aqui. A área, calcular a área, que é comprimento vezes largura. Nós temos 6 quadradinhos vezes 6 quadradinhos. A área é igual a 36 quadradinhos. Ou seja, dentro dessa figura, ela foi formada com 36 quadradinhos. Alternativa D. Questão número 3. Na figura abaixo, há 2 quadrados cujas medidas de suas áreas estão indicadas. Pinte de vermelho o quadrado que possui medida de perímetro igual a 40 centímetros. Pessoal, nós temos só os valores que representam as áreas. Como que eu vou encontrar o perímetro de um desses quadrados e dizer qual eu devo pintar com a cor vermelho? Observe, nós temos a área, mas através da área eu consigo encontrar a medida de cada lado. Vou começar pelo quadrado menor. A área dele equivale a 40 centímetros ao quadrado. Para encontrar a área de um quadrado, nós usamos essa fórmula. A área é igual lado ao quadrado. Ah, eu já tenho, é a área, então eu irei substituir. Ficará 40 igual lado ao quadrado. Eu vou trocar de lado isso aqui. Eu vou colocar a letra no primeiro membro e o 40 no segundo membro, sem mexer nos sinais. Agora, o expoente 2 vira raiz para o número 40. Raiz quadrada do número 40, nós temos uma aproximação, 6,32 centímetros. Significa que cada lado desse quadrado menor mede 6,32 centímetros aproximadamente. Perímetro é a soma dos lados. Se eu somar 6,32 4 vezes, nós temos o perímetro de aproximadamente 25,28 centímetros. O quadrado menor não tem como perímetro 40 centímetros. Ele não pode ser pintado de vermelho. Vamos para o maior, quadrado maior. Calcular medida de cada lado, usando a fórmula da área do quadrado. Área é igual lado ao quadrado. No lugar de A, eu irei colocar o número 100, que é a área total. 100 é igual ao lado ao quadrado. Vou trocar de membro aí, o que está no segundo membro vai para o primeiro, e o que está no primeiro membro vai para o segundo, sem mexer nos sinais. 2i vira raiz quadrada para o número 100. Raiz quadrada do número 100 é 10. Cada lado desse quadrado aqui mede 10 centímetros. O que acontece? Perímetro é a soma dos lados. Eu tenho 4 lados. Se eu somar 10 4 vezes, eu tenho perímetro de 40 centímetros. Eu vou pintar com a cor vermelho o quadrado maior. Responda as questões a seguir. Letra A. Para todo polígono, é válido dizer que, se conhecermos sua área, imediatamente conhecemos seu perímetro? Não. Precisamos analisar. Para todo polígono, é válido dizer que precisamos conhecer de imediato as medidas de suas dimensões, que são os lados. Depois, calcular o perímetro e a área dele. Ressaltando que perímetro e área não possuem nenhuma relação direta entre elas. Perímetro é somar, área é multiplicação dos lados. Perímetro, somar os lados. Letra B. Como você poderia diferenciar área e perímetro? Perímetro é usado para calcular a soma das medidas dos lados de uma figura ou objeto. Ou seja, quando temos a medida desse lado aqui, que representa um contorno, e a medida deste lado também, e este aqui, somando esses lados, nós encontramos o perímetro.
Agora, quanto à área, ela é usada para calcular a superfície de uma figura plana. Nós temos uma figura plana aqui, ó. Ela foi colorida com a cor vermelho. Isso aqui é a área. A parte que foi colorida é a área. Letra C. Qual a relação existente entre lado e perímetro e entre lado e área? Em relação ao que acabamos de estudar, que é o quadrado, o perímetro é a soma dos lados, é o nosso contorno. Se é o quadrado, 4 lados. Somamos os 4 lados. Se fosse um triângulo, em relação a um triângulo, eu iria somar os 3 lados. Já a área, em relação ao quadrado, é o resultado da multiplicação entre os lados. Por exemplo, lado vezes lado. Se fosse um outro quadrilátero, um exemplo retângulo, seria base vezes altura, comprimento vezes largura. Triângulo teria que ser base vezes altura dividido por 2. Então, essas informações tem que analisar de acordo com a figura plana pedida. Questão 4. Escolha um número no tabuleiro e responda verdadeiro ou falso para a respectiva pergunta. A cada acerto, pinte o quadrado de azul. Para cada erro, anule o quadrado com um X. A intenção é que você pinte toda uma coluna ou linha ou diagonal. Primeira pergunta. Um quadrado teve as medidas de seus lados duplicadas. Agora, seus lados medem 9 centímetros. A medida de sua área inicial era 20,25 centímetros quadrados. Nós temos um quadrado, ele é ampliação de um outro quadrado. Esse quadrado ampliado tem como lado 9 centímetros de medida. O quadrado inicial, ou seja, o original que iniciou a ampliação desse outro quadrado maior, o seu lado mede a metade de 9 centímetros, que é 4,5 centímetros. Eu preciso saber se a área desse quadrado inicial equivale a 20,25 centímetros ao quadrado. Posso usar a fórmula da área de um quadrado, lado ao quadrado. O lado é 4,5. A área é igual a 4,5 ao quadrado. Multiplicando 4,5 vezes ele, nós temos 20,25 centímetros quadrados. É verdadeiro. Colori a primeira pergunta com a cor azul. Segunda pergunta. Todo quadrado que tem a medida de seu perímetro quadruplicada tem a medida de sua área multiplicada por 16. Vamos analisar. Eu tenho um quadrado de lado 2 centímetros. Eu vou calcular o perímetro e sua área. O perímetro é a soma dos lados. Então, o 2 somando 4 vezes eu tenho 8 centímetros. A área é lado vezes lado. 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. Agora vamos imaginar que eu tenho um quadrado de lado 8 centímetros, calculando o seu perímetro e sua área. O perímetro soma dos lados, 8 vezes 4, 32 centímetros. A área, lado vezes lado, 8 vezes 8 é igual a 64 centímetros quadrados. O que aconteceu aqui, pessoal, 32 centímetros é o quádruplo de 8 centímetros. Ou seja, o perímetro realmente quadruplicou. Agora, quanto à área, se você pegar 4 centímetros quadrados e multiplicar por 16, resulta 64 centímetros quadrados. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Colori a questão 2. Pergunta 3. Todo quadrado que teve a medida de sua área duplicada também teve a medida de seu lado duplicada. Exemplo, temos um quadrado e seu lado mede 2 centímetros. A sua área será 2 vezes 2,
que resulta 4 centímetros quadrados. Agora, eu vou desenhar outro quadrado. O lado desse quadrado será duplicado. 2 centímetros, duplica, nós temos 4 centímetros. Agora, e a área desse quadrado? 4 vezes 4. Nós temos a área de 16 centímetros quadrados. Observe, pessoal, quanto aos lados da imagem inicial com a ampliação, realmente duplicou os lados. 2 foi multiplicado por 2, resultou 4 centímetros. Agora, quanto à área, ela não foi duplicada. A área foi multiplicada por 4. 4 vezes 4 resulta 16 centímetros quadrados. Ou seja, a área foi quadruplicada. Então, essa questão aqui é falsa. Pergunta 4. Um quadrado de medida de área igual a 100 centímetros quadrados teve seu lado reduzido pela metade. Sua nova área mede 50 centímetros quadrados. Vamos saber se é verdadeiro ou falso. Nós temos um quadrado, a área dele é 100 centímetros quadrados. Eu tenho que encontrar o valor de cada lado, a medida do lado. Basta utilizar a fórmula da área do quadrado para achar a medida dos lados. A área é igual lado ao quadrado. A é o valor de 100, que é igual ao lado ao quadrado. O 2 aqui vai virar raiz para o número 100. Ficou raiz quadrada do número 100, que resulta o valor do lado, da medida de cada lado. 10 centímetros. Agora, disse que a outra figura, que ela foi reduzida, tem a metade do lado da figura original, a inicial. Metade, 5 centímetros. Calculando a área dela, nós temos 5 ao quadrado, que é igual a 25 centímetros ao quadrado. Ou seja, a área não é 50 centímetros ao quadrado. Então, essa pergunta está falsa. É falso. Por quê, professora? Tudo bem, os lados realmente foram a metade. Um é a metade do outro, mas a área não é uma metade da outra. Se analisarmos, 100 centímetros quadrados para 25 centímetros quadrados foi dividido por 4. Colorir. Pergunta 5. Um quadrado com perímetro medindo 24 centímetros tem área medindo 24 centímetros quadrados. Nós temos um quadrado, seu perímetro é 24 centímetros. Eu tenho que descobrir quanto mede cada lado. Por ser um quadrado, são 4 lados com mesmas medidas. Basta pegar o perímetro, 24, e dividir por 4. Achei a medida de cada lado, 6 centímetros. Para calcular a área, lado vezes lado. Vamos saber se está verdadeiro ou falso. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Ela é falsa. Um quadrado que tem um perímetro medida de 24 centímetros, sua área será 36 centímetros quadrados e não 24 centímetros quadrados. Falso. Colorir. Pergunta 6. Um quadrado com perímetro medindo 60 centímetros tem área medindo 225 centímetros quadrados. Vamos ver. Temos um quadrado, seu perímetro 60 centímetros. Vamos dividir por 4. Resultou 15 centímetros de lado. Cada lado mede 15 centímetros. Calculando a sua área, temos 15 vezes 15, que é igual a 225 centímetros quadrados. Verdadeiro. Colorir. Pergunta 7. Um quadrado tem seus lados reduzidos à terça parte. Seu perímetro também é reduzido à terça parte. Analisando, nós temos um quadrado cujo seu lado mede 9 centímetros. Seu perímetro é a soma dos lados, então seria 9 somando 4 vezes. O perímetro é 36 centímetros.
Agora eu vou desenhar outro quadrado. Ele é a terça parte do quadrado de perímetro 36 centímetros. O seu lado irá medir 3 centímetros. Por quê, professora? 9 dividido por 3 é 3. Terça parte, basta pegar 9 e dividir por 3. Aí encontro o outro lado da figura reduzida. Perímetro, a mesma coisa. Se eu somar o 3 4 vezes, eu tenho 12 centímetros. Se eu pegar 36 e dividir por 3, que representa a terça parte, resulta 12 centímetros. Então é verdadeiro. Colorir. Pergunta 8. As medidas do lado do perímetro de um quadrado são diretamente proporcionais? Sim. Posso analisar conforme a pergunta 7. O lado mede 9 centímetros, foi dividido por 3, achamos 3 centímetros. Ou seja, houve uma razão quando a figura original foi reduzida. Essa razão é a terça parte. E quanto ao perímetro, também houve a mesma razão, terça parte. De 36 centímetros dividido por 3, resultou 12 centímetros. É verdadeiro. Lado e perímetro são diretamente proporcionais. Colorir. Pergunta 9. As medidas do perímetro e da área de um quadrado nunca podem ser iguais. Vamos imaginar que eu tenho um quadrado cujo seu lado mede 4 centímetros. Seu perímetro, soma dos lados, 4 somando 4 vezes, nós temos um perímetro de 16 centímetros. Quanto à área, lado vezes lado, nós temos 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados. Bom, olhando isso aqui, é verdadeiro. Só que, observe, quanto à medida 16 e 16, é verdadeiro, tá bom? Mas se analisarmos de acordo com as unidades de medidas, seria falso. Porque perímetro ele é usado para medir comprimento e a área é usado para medir superfície. Então, as unidades de medidas têm diferenças, não são iguais. Então, poderia ser verdadeiro ou falso. Bons estudos, até a próxima aula. Obrigada. Fiquem com Deus e finalizamos o PET volume 7.